E ter falado isso foi uma coisa muito digna, porque realmente é uma coisa que pode acontecer na nossa prática, de ter uma dificuldade, mesmo utilizando o ultrassom como guia, pode ter dificuldade na punção, às vezes bater no côndilo femoral, pegar uma outra estrutura e ter que repetir a punção, sem problema nenhum. É importante eles terem falado isso, inclusive para quem for começar a fazer, saber que existe essa possibilidade e treinar adequadamente para minimizar esse tipo de evento. E aí o que eles avaliaram? Eles avaliaram a dor e a função dos pacientes em 4 tempos, ao 0, com 4, 8 e 16 semanas após a primeira injeção. Então, durante o tratamento, eles ainda estavam fazendo as avaliações. Só que eles não falaram quando que eles fizeram essa avaliação, de dor e função, se foi antes ou depois da injeção, porque isso modifica o resultado, Inclusive, o que eles avaliaram foi a dor pela escala visual analógica, a escala de Lekesne, que vê dor e função, e um teste que é aquele Timed Up and Go Test. E aí, tudo bem? Dessa vez eu vou falar sobre um tratamento polêmico. Ele é polêmico porque todo tratamento novo, que é levado com muito entusiasmo, paixão, com esquecimento das bases científicas, acaba se tornando vítima, digamos assim, de um uso indevido. E isso vem acontecendo com esse tratamento, que é a ozonioterapia. Quando esse tipo de coisa infelizmente acontece, cresce a descrença e o preconceito sobre a técnica, o que é natural, Porque o nosso dever como médico é promover a saúde. Então como é que a gente vai falar bem de um tratamento que está sendo mal utilizado, mal empregado, com intenções não positivas? Por isso hoje, quando a gente ouve a palavra ozônio, a gente já vem a resposta, assim, é medular, um reflexo, não presta. Ou então, não tem estudo. De ozônio eu só conheço a camada de ozônio. Não é isso que você pensa? Eu também pensava assim. Só que tem estudo sim. E pensando em artrose de joelho, tem estudo desde 2005, então 15 anos aí. Isso dos disponíveis na PubMed. Na verdade, já se estuda ozônio há mais de 80 anos. Mais de 100 anos, na verdade. E também registrado na PubMed, 80 anos registrado na PubMed, mais 100 anos não registrado na PubMed. Então já tem uma bagagem ozônio. É que agora que está se estudando mais no joelho, está se entendendo melhor, e teve já a polêmica aí do ozônio, por isso que ele ficou meio que escondido aí. Então veja que muitas vezes a gente toma partido de certas coisas sem ao menos termos estudado sobre o assunto. E é o que nós chamamos de preconceito, quando a gente não tem um conhecimento de base. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí, para mostrar aqui para você o que existe de literatura sobre ozonioterapia para artrose do joelho. E o trabalho que eu vou comentar hoje é de uma instituição muito respeitada aqui no Brasil, que avaliou o ozônio, se ele melhorava a dor ou não em pacientes com artrose do joelho. E aí, o que será que eles encontraram, Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, então vem aqui comigo para emergir um pouquinho mais nos tratamentos disponíveis para artrose. Bora lá! Primeiro, então vamos lembrar o que é o ozônio, O ozônio é uma variedade triatômica de oxigênio, então um trioxigênio. Ele possui 3 átomos na sua composição, e isso torna muito instável, De modo que, assim, menos de 1 hora, temperatura ambiente, numa sala normal, igual essa que eu estou gravando aí, ele se transforma, ele se decompõe em oxigênio, em moléculas de oxigênio, pela instabilidade dele. Na estratosfera, ele é um gás muito benéfico que a gente conhece aí, formador da camada de ozônio. Ele nos protege dos raios ultravioletas solares. Só que ele não é somente produzido na estratosfera, a mais de 20 km de altitude. Ele é produzido bem próximo da gente, dentro da gente, no nosso corpo, pelas nossas células do sistema imune para destruir os patógenos. Por outro lado, na troposfera, aqui, essa camada onde a gente vive, ele é um poluente, produzido normalmente por combustão, por exemplo, do combustível nos automóveis ou nas indústrias, e ele tem um odor bem desagradável, semelhante ao cloro, um odor acre que se chama, e ele pode irritar a árvore respiratória nossa e produzir lesão. Inclusive, ele tem um poder oxidante muito alto, bem superior ao oxigênio, ele é 70% maior, o poder de oxidação dele, em relação ao oxigênio.
Por isso que ele é utilizado para destruir tecidos, né? Ele pode destruir tecidos, matar patógenos, ele é utilizado até como desinfetante por causa desse poder oxidante dele. Aí ele pode ser bactericida, fungicida, viricida. Então veja que o ozônio ele pode ser bom ou ruim, vai depender da concentração e do lugar que ele se encontra. Por exemplo, na estratosfera, a 20 km de altitude, ele é muito bom. Já na troposfera, aqui do lado da gente, em altas concentrações, ele é ruim. No nosso corpo, quando em concentrações adequadas, ele pode nos ajudar. Afinal, ele é até produzido pelas nossas células do sistema imune. Aí a gente tem que perguntar, aí nos membros, né, na pele, na cartilagem, osso, por aí vai, como é que isso funciona? Apesar dele ser um potente oxidante no corpo, ele tem efeitos antioxidantes, isso que é o mais interessante. E talvez até por ser oxidante mesmo, que ele consegue produzir uma resposta antioxidante. Para você ter uma ideia, o ozônio ele induz no nosso corpo a síntese de enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase, que são 3 enzimas importantes no processo de antioxidante do nosso corpo. Somado a isso, talvez porque ele libere oxigênio nos nossos tecidos, ele também provoca a vasodilatação e a angiogênese. Lembra? Quando aumenta a disponibilidade de oxigênio no nosso corpo, tem a vasodilatação e o contrário, né, a hipóxia produz a vasoconstrição. E aí a gente começa a entrar na área que nos importa, que são das patologias e da osteoartrite, que é o que a gente vai tratar, né? Na inflamação crônica ocorre vasoconstrição e hipóxia. E esses 2 fatores, junto com a inflamação, aumentam a degeneração, a destruição do tecido. E ele acaba tentando se remodelar numa tentativa frustra de resolver esse processo. Só que aí acaba piorando a situação e desenvolvendo as famosas oses, que é tendinose, artrose, fibrose, aí no caso dos vasos, aterosclerose, por aí vai. Tudo isso que eu falei de bom do ozônio, de ser um bom anti-inflamatório, antioxidante, foi sim demonstrado em estudos experimentais. Eles observaram que o ozônio diminui o infiltrado inflamatório de polimorfonucleares, ele diminui a hipóxia tecidual secundária à inflamação, diminui também a expressão de HIF1-alfa, que é o Hypoxia Inducible Factor Alpha, isoforma 1. Esse HIF1-alfa é uma proteína reguladora da resposta inflamatória que está relacionada à hipóxia tecidual, né? Que eu falei no início, a resposta inflamatória tem a ver com a hipóxia tecidual e esse fator está relacionado com isso. E o ozônio consegue diminuir a expressão desse fator. E uma outra propriedade aí do ozônio, agora mais macroscópica, né, é a capacidade dele de induzir a cicatrização de tecido. Por exemplo, pele, osso, dente e outros tecidos aí que já têm demonstração clínica experimental. Então esse estudo foi um apanhado bem geralzão do ozônio. Vamos partir então para responder a minha pergunta inicial, né, que deve ser a sua também, né, se a ozonioterapia é capaz de melhorar a dor em pacientes com gonartrose. Eu peguei aqui um estudo de 2017, ele é randomizado, controlado, duplo cego, e aí ele pegou 96 pacientes, né, depois de fazer toda a triagem lá, cuja média e mediana de idade era de 70 anos, né, a variação era de 60 a 85 anos e a média mediana de 70 anos. Esses pacientes tinham uma gonartrose com Kellgren-Lawrence de 2 ou 3. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos, né, o da ozonioterapia e o placebo. No grupo da ozonioterapia, tinha quase o dobro de pacientes, era 61 pacientes. No placebo era 35. Aí o grupo da ozonioterapia fazia o seguinte, eles injetavam ozônio, né, 10 ml de ozônio nos pacientes, era uma vez por semana, 8 semanas, então 8 sessões de ozonioterapia, até completar os 2 meses. E o placebo, em vez de ser 10 ml de ozônio, injetava-se 10 ml de ar. Tudo isso foi injetado de maneira estéril, respeitando as normas de asepsia e antisepsia. E outra coisa que é importante falar é que a infiltração do ozônio ou do ar no placebo foi feita sem o guia de um ultrassom, né? Foi feito pelos parâmetros anatômicos também. Isso aí talvez pode ter levado a algum erro na hora da punção, porque eles relataram que alguns pacientes, que em alguns pacientes eles batiam a agulha no côndilo femoral ou acabavam injetando na sinóvia, eles tinham que repetir, na sinóvia não, na gordura de Hoffa, eles tinham que repetir o procedimento.
E ter falado isso foi uma coisa muito digna, porque realmente é uma coisa que pode acontecer na nossa prática, de ter uma dificuldade, mesmo utilizando o ultrassom como guia, pode ter dificuldade na punção, às vezes batendo no côndilo femoral, pegar uma outra estrutura e ter que repetir a punção, sem problema nenhum. É importante eles terem falado isso, inclusive para quem for começar a fazer, saber que existe essa possibilidade e treinar adequadamente para minimizar esse tipo de evento. E aí o que eles avaliaram? Eles avaliaram a dor e a função dos pacientes em 4 tempos, ao 0, com 4, 8 e 16 semanas após a primeira injeção. Então, durante o tratamento, eles ainda estavam fazendo as avaliações. Só que eles não falaram quando que eles fizeram essa avaliação, de dor e função, se foi antes ou depois da injeção, porque isso modifica o resultado, Inclusive, o que eles avaliaram foi a dor pela escala visual analógica, a escala de Lekesne, que vê dor e função, e um teste que é aquele Timed Up and Go Test, que é assim, o cara levanta de uma cadeira, anda 3 metros, volta esses 3 metros e senta de novo. Se você faz esse teste e depois faz a avaliação de dor, o paciente ele pode estar com aquela memória ali de dor que o teste provocou, ou então se você faz o teste depois da injeção, a injeção às vezes pode estar incomoda, depois que faz uma injeção assim, incomoda aí uns 30 minutos pelo menos, Daí o paciente vai fazer esse teste, acaba tendo prejuízo no teste, Então isso eles não falaram. Eu imagino que eles tenham feito isso antes, mas como eles não falaram, não dá para saber. Outras escalas que eles avaliaram foi aquela SF36 para avaliar a qualidade de vida, a função, o OMAC que vê a dor, função e a rigidez do joelho, e uma escala geriátrica, que é uma escala de dor geriátrica. Nessa escala aí, eles avaliam como a dor interfere no dia a dia, o humor da pessoa, a qualidade de vida, é bem interessante inclusive. Quanto aos resultados, eu gosto sempre de iniciar falando da demografia dos pacientes do estudo. Nesse estudo aconteceu uma coisa bem interessante. Normalmente a quantidade de mulheres é maior, nesse estudo foi maior, só que a proporção foi muito grande, teve 90% de mulheres. Normalmente fica em torno de 70% aí de mulheres, 60%, 70% de mulheres. Outra coisa legal que eles pegaram foi a etnia. Como esse estudo é brasileiro e nós somos um povo muito miscigenado, é legal a gente saber como é que é a proporção de casos de artrose no nosso povo. Então eles viram que 74% eram de pacientes brancos, 21% era considerado pardo, 3% de negros e 2% asiáticos. Você pode até pensar, mas 74% de brancos, a gente sabe que existe uma discrepância na proporção étnica em relação às condições socioeconômicas. Nesse estudo aí, os pacientes adivinham de uma clínica pública, serviço público. Então, aí demonstra aí que mesmo no serviço público, 70% eram de pacientes da etnia branca caucasiana. Outra coisa que eu gosto muito, eu acho muito saudável colocar no estudo, são os medicamentos que o paciente estava usando previamente ao tratamento. Eles viram que quase 70% estava em uso de anti-inflamatório não esteroidal. É muita coisa, 70% um medicamento que já foi visto que não tem grande melhora clínica. Então existe ainda uma insistência em usar esse tipo de medicamento. 24% usava aquela combinação de glicosamina com condroitina, uma porcentagem baixa, e 20% mais ou menos usava algum outro analgésico, seja ele o paracetamol ou a dipirona. Então veja que esses analgésicos aí estão sendo muito menos utilizados do que o anti-inflamatório, que tem efeitos adversos mais pronunciados e não tem benefício muito significativo do ponto de vista clínico. Então vamos falar dos resultados após a intervenção que foi a ozonioterapia, só lembrando que as avaliações foi no início, para ter a base, com 4 semanas, 8 semanas e 16 semanas. O que eles viram em relação à dor avaliada pela escala visual analógica? O ozônio conseguiu melhorar a dor a partir da 8ª semana, e essa melhora foi bem significativa porque foi de 74% em média. Lembrando que se melhorar mais que 50% já é clinicamente significativo, o que aconteceu. Na 16ª semana melhorou a mesma coisa mais ou menos, 76%, sendo que 84% dos pacientes obtiveram melhora maior ou igual a 50% da dor. Esse dado é muito importante, de 84% ter uma melhora maior ou igual a 50% da dor. Isso significa que vários pacientes
se beneficiaram do tratamento. No Lequesne, ele avalia a dor e a função, então é uma escala mista, né? Foi visto que o ozônio melhorou os parâmetros dessa escala já na primeira avaliação, que foi com 4 semanas. Melhorou 40%. E aí na 8ª semana melhorou 55%, que foi melhor do que na 4ª semana. E na 16ª semana melhorou 60%, que foi melhor do que na 4ª semana, mas que foi igual na 8ª semana. Então, em relação ao Lequesne, melhorou na 4ª semana, melhorou ainda mais na 8ª semana e se manteve constante até a 16ª semana, e depois o estudo foi interrompido. Por outro lado, naquele teste funcional mais objetivo, com uma tarefa objetiva, que é aquele Timed Up and Go Test, de levantar da cadeira, andar 3 metros, voltar, sentar novamente, não teve diferença entre o tratado e o controle. Nesse teste, o que é avaliado é a qualidade do movimento, como é que o paciente levanta e tal, mas assim, o valor objetivo é o tempo que ele leva para fazer isso, essa tarefa aí, e não teve diferença. Eu olhei a tabela lá dos resultados e teve muita diferença entre os pacientes, aí no cômputo final realmente não dá diferença, tá? Mas a gente vê que nas outras avaliações funcionais, digamos que de forma mais subjetiva, teve a melhora, a percepção do paciente foi de uma melhora, tá? Inclusive, por exemplo, na escala SF36 teve uma melhora com ozônio já a partir da 4ª semana, que não teve aí diferença entre as outras semanas, né? A 8ª e a 16ª semana. Na escala funcional da OMAC teve uma melhora no total com o ozônio. Pensando na subescala de dor, o ozônio foi melhor a partir da 4ª semana, aí na 8ª semana foi ainda melhor, e na 16ª semana ficou igual, né? Então foi semelhante ao que a gente viu para o Lequesne, né? Na 4ª semana melhorou 25%, na 8ª semana aproximadamente 70%, e na 16ª semana foi 60%, mas sem diferença entre a 8ª e a 16ª semana. Em relação à subescala de rigidez articular, foi um pouquinho diferente em relação à subescala de dor. Ela, em vez de melhorar a partir da 4ª semana, como na dor, ela melhorou após a 8ª semana. Não foi possível avaliar bem cada semana, porque os resultados lá na tabela parece que teve algum erro de digitação, ficou meio confuso ali, não deu para saber direitinho o que aconteceu, tá? E em relação à atividade física, que é o último item da OMAC, teve já sim uma melhora a partir da 4ª semana, e foi igual ao que aconteceu na outra subescala, né? Na 4ª semana melhorou, né, 30%, aí na 8ª semana melhorou mais um pouco, 40%, e aí na 10ª semana ficou igual na 8ª semana, com uma melhora aí de 50%. E tem também a escala geriátrica de medida da dor, que foi o último item avaliado e teve também a melhora do ozônio a partir da 4ª semana. Então vejo que a maioria melhorou a partir da 4ª semana, aí na 8ª semana foi superior à 4ª e também se manteve na 16ª semana. Então, em números, na 4ª semana teve uma melhora nessa escala geriátrica de dor, né, em 50%, na 8ª semana subiu para 67%, e na 16ª semana continua aí com 67%, 70%, sem muita diferença, sem diferença entre essas últimas duas avaliações. Outra coisa muito boa que eles mediram foi colocar os efeitos adversos. Isso é uma coisa que você já deve estar se perguntando há muito tempo, né? Mesmo eu tendo falado que o ozônio já é usado há mais de 80 anos, com um artigo publicado na PubMed, ele é seguro, dependendo da concentração, a gente quer saber os efeitos adversos, porque existe efeito adverso para tudo, efeito adverso inclusive relatado em publicações científicas. E nesse estudo aí dos 61 pacientes, teve efeito adverso, nesses 61 dos tratados, e dos 35 do placebo, 2 tiveram efeito adverso. Então, que na verdade, o efeito adverso que teve não foi em relação ao ozônio em si, mas sim a punção, foi acidente de punção. Esses 3 casos aí tiveram um acidente de punção, o paciente teve dor porque bateu no côndilo femoral, ou pegou na gordura de Hoffa e deu uma insuflação dela que inflamou. Foi só isso na verdade, né? Mas a ozonioterapia em si não produziu um efeito adverso, o que é muito positivo a gente saber que é um procedimento seguro, comprovadamente, por esse estudo aí. Lembrando que não basta comparar os números, aí, teve 2 no placebo, que é maior que 1 do controle. A gente tem que avaliar qual foi o efeito adverso, e eles descreveram esse efeito adverso, que foi relacionado à punção, não tem nada a ver
com a ozonioterapia em si, mas sim a forma como é injetado o ozônio dentro da articulação. E outra coisa que eles deixaram claro nesse estudo, que vai de encontro à preocupação em saber os efeitos adversos e a segurança, são as contraindicações da ozonioterapia, que são intoxicação aguda por álcool, mas isso aí eu não vejo motivo por que entrar em contraindicação, porque é óbvio, né? Pessoa com intoxicação aguda por álcool não vai ser submetida a um tratamento dessa ordem, talvez por outros tratamentos que sejam utilizados ozônio. Infarto recente do miocárdio, hemorragia de qualquer órgão, gravidez, hipertiroidismo, trombocitopenia, plaquetopenia e alergia ao ozônio. Esse estudo coletou várias informações muito importantes, não só pensando na ozonioterapia, mas inclusive até na demografia do paciente com gonadrotrose, igual eu comentei no início. E ele foi muito legal esse estudo, porque diferente dos antecessores dele, isso aí inclui mais de 10 estudos, ele é o primeiro que não é observacional, todos os outros foram observacionais. E muito menos eles foram randomizados, controlados, esse foi direitinho randomizado, controlado, foi duplo cego, eles deram as tabelas direitinho para quem quisesse avaliar, então foi bastante transparente esse estudo. Ele contribui muito para o nosso conhecimento sobre a ozonioterapia. Além disso, a gente que já fez estudo clínico sabe o quanto é difícil fazer um estudo clínico, principalmente com qualidade como esse. Os pacientes eles desistem, não comparecem, é bem difícil de fazer e ele conseguiu fazer com uma quantidade razoável de pacientes, né? 61 pacientes no tratado e 35 no controle, foi muito legal. Mas tem os pontos também negativos do estudo, né? Que foi não ter comentado isso aí que eu falei no início da metodologia. Eles não falaram em que momento foi feita a avaliação da dor, os testes físicos em relação a esses testes, né? Se a avaliação da dor foi feita antes ou depois do teste físico e se foi feito antes ou depois da injeção com a ozonioterapia, com ozônio, né? A ozonioterapia. Eles também não falaram se o paciente estava usando algum analgésico durante a avaliação lá da dor, da função. Veja que 68% estava usando anti-inflamatório não esteroidal e isso pode interferir nos resultados, tanto resultado físico, né, que não teve diferença entre o controle e o tratado, como os resultados subjetivos de dor, das provas funcionais. E outras duas coisinhas é que eles não colocaram o IMC, poxa, um estudo que colocou tanta coisa aí, não avaliou o IMC, que é uma coisa tão básica, tão fácil de fazer, seria interessante porque a gente sabe que a obesidade, ela está relacionada com as vias inflamatórias de dor, e é importante saber isso. Inclusive fazer a avaliação considerando o IMC é importante, tá? Para a gente ter uma análise melhor dos resultados. E a outra coisa é o tempo de segmento. Isso talvez é o que mais pega, né? O tempo de segmento foi só de 2 meses após a última sessão, ou seja, foi de 16 semanas, né? A última foi com 8 semanas, então teve 8 semanas aí de intervalo entre a última sessão. Isso aí pode interferir muito nos resultados. Inclusive, o que a gente pode dizer é que teve essa melhora aí de dor e da função por 8 semanas após a última sessão. De qualquer modo, a gente pode dizer que com 4 semanas, fazendo sessões semanais, já melhora alguma coisa da dor, que melhora ainda mais com 8 semanas, aí depois da 8ª para a 16ª, que aí já fica constante, né? Mas aí seria interessante fazer a longo prazo para entender melhor como é que é essa dinâmica aí da melhora da dor e da função produzida pela ozonioterapia. E também até fazer outros estudos, mudando o protocolo um pouquinho, faz às vezes uma injeção ou menos injeções, para a gente fazer uma curva melhor do resultado do ozônio na dor, aí, na função do joelho. Como conclusões que a gente extrai desse trabalho, que a ozonioterapia, quando aplicada uma vez por semana, já começa a exibir melhora na dor e função a partir da 4ª semana, que aumenta ainda mais com 8 semanas em relação à primeira injeção. E essa dor, e essa melhora da dor e da função é mantida por mais 8 semanas após a última injeção. Não houve melhora de provas mais objetivas, no tempo que o paciente leva para levantar uma cadeira, andar 3 metros, voltar esses 3 metros e sentar novamente, provavelmente porque é uma função mais complexa, objetiva e realizada ali na hora. Seria bom também se esse estudo tivesse sido prolongado por mais 6 meses, ou depois publica outro, né? O que não aconteceu, a gente já está em 2020, não teve nada, né? A gente não sabe também a que pé anda, né? Às vezes
eles coletam alguns dados e depois só que vai publicar, não sei como é que tá, mas seria muito interessante. E, mais uma vez, a ozonioterapia se demonstrou segura, porque não teve efeitos adversos significativos em relação ao ozônio em si, mas sim a forma de realizar a aplicação, a injeção do ozônio, e pode ser replicada aí em outros estudos para a gente ir avaliando cada vez mais, ampliando as evidências aí sobre a ozonioterapia para tratar a artrose do joelho. Estamos certos? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, põe seu comentário, se tiver alguma dúvida, sugestão de tema, manda aí também, beleza? Até mais, um abraço!